Nós começamos mais um momento de espiritualidade. Mais uma vez nos colocamos na presença de Deus. E Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Tomando posse desta promessa de Jesus, vamos dizer: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui na tua presença, ó Deus unitrino, acreditando no teu amor de Pai, acreditando na salvação que vem de ti, Jesus, acreditando na força que vem de ti, Espírito Santo de Deus. Obrigado por esta oportunidade de estar na tua presença. E eu tenho certeza, eu creio que estar na tua presença é estar no melhor lugar. E com esta certeza, meu irmão, minha irmã, com esta fé, vamos entregar tudo que temos, tudo que somos, tudo que planejamos, tudo que sonhamos nas mãos do nosso Deus. Vamos chamar Deus de Pai, como Jesus chamou, como Jesus nos ensinou. Rezemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A palavra de Jesus tem sentido e eu vou ouvir a palavra do Senhor. É a palavra que vai nos convencendo, é a palavra que vai conduzindo, é a palavra que vai provocando desejo de vida nova, é a palavra que vai provocando em nós desejo diário de conversão, de conformarmos nossa vida à vida de Jesus. A palavra de Jesus, ela nos ensina qual é o querer e a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do Evangelho de Lucas, Lucas 19, de 41 a 44. O Senhor esteja conosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vindo numa caminhada com o Evangelho de Lucas. Lucas vem nos apresentando Jesus, os ensinamentos de Jesus, ensinamentos que Jesus deu à multidão, aos fariseus, aos escribas, aos discípulos, e que continua, não é? Cada gesto de Jesus, cada fala de Jesus é ensinamento. E o Evangelho de hoje dá continuidade aos 3, 4 evangelhos que nós estamos acompanhando, que é Jesus indo em direção à cidade de Jerusalém. Aqui ele já está entrando praticamente em Jerusalém. Ele pede que tragam um jumentinho que nunca tinha sido montado, e ele vai montar nesse jumentinho e vai entrar em Jerusalém num dia de domingo. E vai ser aclamado pela multidão. Nós conhecemos isso, né? A multidão vai começar a gritar pelo caminho: bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, com mantos, com palmas. O povo vai cantando, vai gritando. Aquela multidão
que estava seguindo Jesus e outros que vão se unindo, né, que já tinham ouvido falar dele. Então é uma grande festa, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas o interessante desta história é o que diz aqui o Evangelho, no capítulo 19, 41. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e ele viu a cidade, ele começou a chorar. Nós já vimos Jesus chorando na Sagrada Escritura. Quem conhece a história da amizade de Jesus com Marta, Maria e Lázaro, esta pequena família lá em Betânia, lembra do episódio em que Jesus chorou quando viu Lázaro no sepulcro. Esse foi um momento no qual Jesus chorou. E agora nós estamos vendo Jesus chorando sobre Jerusalém. Quando ele viu a cidade, ele começou a chorar. Quando aqui na Bíblia fala chorou, não está falando de um chorinho qualquer, não. Chorou, e chorou fortemente, chorou com muitas lágrimas, chorou com dores, chorou com soluços. Chorou muito quando viu a cidade. Por que será que Jesus está chorando quando olha para a cidade, quando ele vê a cidade de Jerusalém? Por tudo aquilo que aquela cidade e aquela nação não soube compreender, não soube ler, não soube aproveitar. Não foram poucos os profetas que Deus enviou para chamar a atenção, para colocar o seu povo no caminho certo. Não foram poucos os milagres, os sinais que Jerusalém viu, que aquele povo viu. Quantos ensinamentos o povo ouviu, inclusive no templo. Quantos testemunhos, quantas profecias. Mas aquela cidade não soube aproveitar. Não só não soube aproveitar, como rejeitou tudo aquilo que Deus foi mandando como sinais, como profecias, para que aquele povo se convertesse. Mas houve uma rejeição. E essa rejeição agora, mais uma vez, vai se manifestar. E é por isso que Jesus também chora quando, veja, ele está entrando triunfalmente, ele vai entrar triunfalmente em Jerusalém. Vai ser acolhido como um rei em Jerusalém. Mas da mesma forma que ele entra nesta cidade santa, ele também vai ser expulso dessa cidade. E como ele foi expulso? Ele foi expulso como um ladrão, como um bandido. Ele foi expulso da cidade carregando uma cruz para morrer fora dos muros de Jerusalém. Jesus também está chorando por isto. Ou seja, da mesma forma que vocês me acolhem, vocês também me expulsam. E nós temos que ter muito cuidado para a gente não expulsar Jesus das nossas vidas. Veja, o mesmo povo que acolheu agora está expulsando. Então que Deus nos dê discernimento sobre os nossos comportamentos, para que com a nossa forma de viver, de pensar, de agir, a gente também não expulse Jesus das nossas vidas. Jesus chora olhando para a cidade de Jerusalém, quando vê aquele templo maravilhoso, construído por Salomão, aquele templo suntuoso, sendo utilizado de uma forma tão equivocada, tão errada. O templo sendo usado não é para comércio. Vamos lembrar aquele momento que Jesus ele entra no templo e vê aquele comércio todo e ele fica muito bravo, pega de um chicote e começa a bater e a quebrar tudo, a derrubar tudo no chão e grita: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. A casa do meu pai é casa de oração. Ele chora pela forma errada com que a religião daquele tempo está utilizando do templo, vendendo o sagrado. Então isto provoca dor também no coração de Jesus. E Jesus chora por aquilo que está aqui no versículo 43. Olha, Lucas 19, 43, diz assim, é Jesus falando:
É uma profecia. Jesus está já vendo o que vai acontecer com aquela cidade, com aquele templo. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti. Dias virão em que os inimigos te cercarão de todos os lados. Jesus está falando da grande destruição que vai se abater em Jerusalém. A grande destruição que cairá sobre Jerusalém. E Jesus continua no versículo 44. Eles esmagarão a ti. Eles esmagarão a teus filhos. Vai ser uma matança. Vai ser uma dispersão. É quando de verdade acontece a grande dispersão, não é, do povo de Deus. Eles esmagarão a ti. Eles esmagarão a teus filhos. E olha que palavra forte que Jesus vai dizer. E não deixarão em ti pedra sobre pedra. Ou seja, Jerusalém, você vai ser destruída. E não ficarão, os seus invasores não deixarão em ti pedra sobre pedra. Sabe o que eu estou vendo, Jerusalém? Eu estou vendo destruição total. E por isso também Jesus chora. E ele termina dizendo, porque tu, Jerusalém, não reconheceste o tempo em que foste visitada. Visitada por quem? Visitada por Deus. Visitada pelo próprio Jesus. O Messias está entrando em Jerusalém. Veja, ele não vai ser reconhecido. Veja, ele vai ser julgado. Jesus, ele está já, claro, vendo tudo isto acontecer. Jesus está vendo, já prevê a sua traição por Judas. Ele vê a forma como ele vai ser julgado por Pilatos, por Caifás, por Herodes. Ele já prevê todo o sofrimento, toda a flagelação. Ele já consegue ver ele sendo expulso da cidade, carregando uma cruz, sendo pregado numa cruz. Tudo isso Jesus já consegue ver. Ele é Deus. Então, por tudo isso também ele vai chorar. Existe uma passagem em Hebreus 5, versículo 7. Diz assim: nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Os exegetas dizem que este pequeno versículo fala de um outro momento em que Jesus também chorou, que foi lá no Getsêmani, onde ele chora, onde ele sua sangue, aonde ele é tomado por dor e sofrimento, aonde ele vai dizer: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Nos dias de sua vida mortal, ou seja, quando ele estava ainda entre nós, ele dirigiu preces e súplicas. Quem dirigiu? Jesus dirigiu preces e súplicas, entre clamores, entre lágrimas, aquele quem é o Pai, que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Existia um grande sofrimento no coração de Jesus. Ali também ele chora. Ali o suor dele se transforma em suor de sangue. E se nós formos trazer este evangelho para os dias de hoje, nós vamos ver isso também. Existe uma passagem que nós já até lemos aqui, que está em Lucas 19, 14, que diz assim: ele veio para os seus. Ele veio para os seus. Quem veio para os seus? Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então toda a rejeição também que ele vai sofrer ali naquela cidade faz Jesus chorar. Se nós quisermos trazer esse evangelho para os dias de hoje, nós podemos dizer que com certeza Jesus continua chorando por toda a situação de guerra que o mundo vive. Jesus chora pelos corações cada vez mais endurecidos. Cada vez mais o homem vai fazendo um caminho de distanciamento de Deus, cada vez mais vivendo na materialidade, né, buscando ter, buscando poder. Jesus chora quando vê a sua igreja sofrendo. Jesus chora quando ele vê muitas pessoas utilizando-se do evangelho para manipular o povo, para extorquir o povo, para tirar dinheiro do povo. Jesus chora, com certeza. Jesus chora quando vê tanta miséria,
neste mundo, tanta gente doente, tanta gente passando fome. Jesus chora, com certeza. E Jesus chora por ver as famílias se dividindo. Jesus chora quando vê tantos cristãos acuados, amedrontados, com medo de dar testemunho. Jesus chora quando vê que a gente não vive uma fé genuína, uma fé verdadeira. Jesus chora pelos nossos pecados, pelos quais ele já morreu, inclusive. Vamos nos colocar na presença de Jesus. Vamos tomar posse desse evangelho que mostra um Jesus tão presente, um Jesus tão preocupado com todos nós. Senhor, Tu conheces o meu coração. Tu conheces, Senhor, os meus pensamentos. Tu conheces os meus comportamentos. Eu peço neste momento de oração, transforma todo o meu ser. Transforma, Senhor, a minha vida. Dai-me a graça da conversão. Dai-me a graça, Senhor, de viver verdadeiramente a salvação que Tu alcançaste por mim, para mim e pelos irmãos, com Tua morte de cruz e ressurreição. Dai-me, Senhor Jesus, aproveitar este momento de graça, momento em que o povo que estava ali naquela cidade de Jerusalém para celebrar a Páscoa não soube aproveitar. Tu estavas ali, tu entregaste tua vida ali, tu te ofereceste ali para salvar a humanidade, o povo que estava ali. Senhor, que eu não perca a oportunidade. Hoje eu estou pedindo esta graça e peço pela minha família, e você que está rezando, orando, também pede por você, pede pela tua família. Jesus, quando tu entraste em Jerusalém, tu estavas dando uma grande oportunidade para que aquele povo que te aclamava, aquele povo que estava ali te recebendo, pudesse experimentar a graça, a grande graça que o Pai estava oferecendo para toda aquela cidade. E eles não souberam aproveitar. Hoje eu estou apresentando a minha vida, a minha família a Ti e pedindo mesmo que Tu entres na minha vida, que Tu entres na minha casa, que Tu entres na vida de cada um dos meus familiares e que nós saibamos aproveitar a graça da Tua presença, que nós não desperdicemos, Senhor, a graça que é ter a Tua presença em nossas vidas. Afasta de nós toda cegueira espiritual. Afasta de nós, Senhor Jesus, todo fechamento de coração para a Tua presença. Jerusalém ouviu tantas profecias, Senhor. Jerusalém viu tantos sinais. Jerusalém ouviu tantos testemunhos e permaneceu fechada. Nós também temos ouvido tantos testemunhos, temos visto tantos sinais, tem tantos sinais acontecendo ao nosso redor. Dai-nos sensibilidade, dai-nos discernimento, dai-nos um coração atento, dai-nos, Senhor Jesus, abertura de coração para percebermos que Tu queres entrar em nossas vidas e mudar as nossas vidas. Livra-nos, Senhor Jesus, do risco de vermos Tu chorando por nós, por nossas casas. Ao contrário, queremos de tal forma nos abandonar, nos entregar a Ti, consagrar nossas vidas a Ti, Te servir. Queremos, Senhor, ver nossa família também Te servindo. Queremos ver, Senhor, as pessoas encontrando-se contigo e Te aceitando como Salvador, como Rei, Senhor. Capacita-nos para vivermos tudo isto. Capacita-nos para realizarmos tudo isso, levarmos as pessoas à Tua presença. Livra-nos do Teu choro, que é um choro também de julgamento. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da humanidade, tenha misericórdia, Senhor, dos países em guerra, tenha misericórdia, Senhor, daqueles que passam necessidade, passam fome, fruto do egoísmo, do nosso egoísmo humano. Misericórdia dos pequeninos, dos empobrecidos, dos que vivem nas ruas.
daqueles que estão doentes sem assistência, daqueles que estão presos. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Que este evangelho de hoje seja de fato uma chamada de atenção, um alerta para que nós nos despertemos na nossa espiritualidade, no nosso cristianismo. Obrigado por este momento na tua presença. Que seja mais um momento para transformar a minha forma de pensar, de sentir e de agir. Te louvo, te agradeço, Senhor Jesus, por este momento de oração. Meu irmão, minha irmã, nós vamos parando por aqui. Amanhã nós vamos estar de volta novamente, se Deus quiser, e Ele há de querer. Então, nos encontramos amanhã.